Eu sempre me perguntei como um homem sábio como Salomão, sempre foi um mistério para mim, como um homem com toda a sabedoria que Salomão tinha, e isso é registrado em vários e vários livros, não só no Antigo como no Novo Testamento, que era um homem sábio, como ele literalmente estava lá em cima num determinado momento da vida dele, depois ele foi decaindo, 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 aí a ira de Deus caiu sobre ele, porque ele estava errando e errando e errando e errando. E isso sempre foi um mistério para mim, sabe? Mas como é que pode, né? Um homem com toda a sabedoria daquela ter um fim tão trágico assim, né? E tem uma resposta muito óbvia, né? Estar fora dos propósitos de Deus, ou seja, não estar dentro dos fundamentos que Deus tinha estipulado. E um desses fundamentos para o povo de Israel era justamente não se relacionar com algumas pessoas que pudessem te desvirtuar do caminho. Então a gente vai dar uma lida aqui na Bíblia rapidinho, só para poder contextualizar. Vai estar lá em 1 Reis, tá? Vamos achar aqui 1 Reis. E vai estar no capítulo 11, tá? E a gente vai ler só um trechinho dele, beleza? Lá no versículo 1. Então diz assim, ó: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Então aqui a gente já tem um dos porquês Salomão começou a decair num nível absurdo, né? Porque era uma ordem de Deus que o povo de Israel não se relacionasse com o povo que morava ali aos redores de Israel, né? Justamente para não acontecer o seguinte, ele vai dizer mais para frente, ó: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Enfim, né? E aí, basicamente, a gente tem uma explicação do início, né, dessa queda, né, de Salomão, ou seja, aí começa a cair muito o nível, né? Salomão, ele não só começa a praticar a idolatria, mas ele começa a chancelar isso, né? Ou seja, fazer isso de algo normal, né? O que não era normal, né? Ele tinha muitas mulheres, eram 700 mulheres, como diz a Bíblia, princesas, 300 concubinas. Então ele tinha mulher a rodo, né? Tinha muita mulher e essas mulheres, elas tinham as suas práticas idólatras, práticas que não tinham nada a ver com o que Deus queria para aquele povo, né? A gente pode citar aqui, inclusive, eu estou até com a minha Bíblia aqui aberta, a gente tem aqui alguns deuses, por exemplo, Salomão seguiu a Astarote, né? Astarote, Milcom, que no caso a Bíblia ainda trata como uma abominação dos amonitas, né? Você tem aqui também Quemos, né? Edificou um Salomão santuário a Quemos, abominação de Moabe, né? Moloque, que é um super conhecido, né? Que é um deus pagão ali do povo de Amon, né? Dos filhos de Amon, e assim por diante, né? E as mulheres queimavam incensos, faziam seus sacrifícios, e Salomão, ele chancelava isso tudo. Ele não só permitia, como ele chancelava isso tudo. Mas assim, o que a gente pode pegar como lição, principalmente para nós que somos músicos, né, atuantes ou não dentro da igreja, a gente pode aprender algumas lições importantes com isso. Ao longo da nossa trajetória musical, nós nos deparamos com algumas situações que nos afastam claramente do nosso real objetivo, que é às vezes tocar uma determinada música, que é de repente estudar algo que vai nos edificar, como por exemplo harmonia, teoria musical, improvisação. Só que as coisas que estão ao nosso redor, elas parecem ser tão mais interessantes, né, que a gente acaba se desviando um pouco, né? E eu sempre costumo dizer, cara, costumo fazer comparação, por exemplo, com Netflix, com assistir um filme, ou sei lá, curtir a sua baladinha ou qualquer coisa do tipo. Eu falo aqui tanto para quem é cristão quanto para quem não é cristão, né? Não é errado você curtir com a sua família, não é errado você ter o seu momento de lazer, não é errado você separar determinados momentos do seu dia a dia para você se divertir. Eu mesmo faço isso. O problema é quando você vive em função disso, né? Quando você coloca isso mais importante do seu
real propósito. E qual é o propósito? Às vezes é tocar uma determinada música, às vezes é um trabalho relacionado à música. E no caso de Salomão, né, era não se afastar de Deus, era não entrar em apostasia. Ou seja, era muito simples. A regra era muito simples. O pessoal só tinha que seguir as leis, só tinha que ser fiel a Deus. Mas você vê que como, mesmo algo muito simples, às vezes as pessoas conseguem complicar, e complicam normalmente pelo seu próprio egoísmo, por olhar para o seu próprio umbigo, né? Tá sempre olhando para o seu próprio umbigo, querendo mais, e quando Deus não corresponde àquilo que a pessoa quer, ela vai procurar em outras práticas que não são tão bem aceitas assim por Deus, porque, como eu já disse várias vezes, Deus não divide sua glória com ninguém. Isso é bíblico, isso está relatado em várias passagens do Antigo Testamento e também do Novo. Então Deus não divide sua glória com ninguém e, obviamente, Deus permitia que algumas coisas acontecessem àquele povo, não porque ele não gostasse daquele povo, né? Não porque ele não quisesse de fato o mal daquele povo, mas era a forma que o povo tinha para voltar, né? Era a forma que ele encontrava de educar aquele povo para que aquele povo voltasse de fato para os caminhos do Senhor, né? O próprio livro de Juízes é um grande exemplo disso, né? Ora, o povo estava bem com Deus, e aí quando Deus não correspondia, quando as expectativas deles, né? Ou seja, eles queriam uma coisa, Deus não correspondia no tempo deles, aí eles vinham e se viravam para outros deuses, porque eles eram corruptos, a verdade era essa, né? Mas mesmo corruptos, Deus amava, não só amava, amou, né? E ama a todos nós, né? Justamente que por isso hoje estamos aqui somente pela graça dele, né? Pela graça de Deus que nós estamos aqui e que ele permite que a gente possa, que eu possa estar aqui falando para vocês, que ele permite que você tenha o seu trabalho mesmo você não merecendo, que ele permite que você tenha algumas conquistas na sua vida, mesmo você sendo o pior dos seres humanos, mesmo você sendo o melhor dos seres humanos, é pela graça dele, né? Então é um favor imerecido, nenhum de nós merece, mas mesmo assim ele permite que algumas situações aconteçam. Então fica a reflexão, né? Quando e aqui fica uma questão pessoal, quando você chegar em determinado lugar, situação, até mesmo numa questão de música, porque eu trabalho com música e normalmente eu falo muito para músicos e por isso que eu gosto de fazer esses comparativos com a música. Quando você chegar num determinado lugar e falar, não, eu consegui por mérito meu, não foi por mérito seu, foi porque Deus permitiu, foi pela graça dele. Então dá honra a quem tem honra, ou seja, honra a Deus, glória a ele sempre, porque é ele que permitiu que você fizesse, porque se fosse pelas suas próprias mãos, você não merecia. Se ele fosse comparar, cara, vamos ver se esse cara merece. Ele não merece. Mas ele mesmo assim permite, ele mesmo assim abençoa, ele mesmo assim está do seu lado, te guiando, te ajudando, por mais que você não sinta, ele está ali. E é isso, beleza? Então, gratidão. Fica aí esse vídeo, fica esse grande ensinamento, com uma breve história de Salomão, né? Da onde começou a queda, né? De Salomão, para a gente poder aprender um pouquinho mais e nos tornarmos pessoas melhores em Cristo Jesus.